Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vão vocês? Tô aqui eu, Edu Agni, mais uma vez para mais um Mergo ao vivo, tá? Tô aqui novamente na companhia da Luana, me ajudando a tornar esse papo mais acessível, né? Depois de um fim de semana cansativos que eu e a Luana tivemos com o UX Writing Day, né? Alguém aqui esteve no UX Writing Day? Como que foi, o que acharam, né? Falamos de muitas coisas, entre os assuntos, inclusive, abordados no UX Writing Days, teve a arquitetura de informação, tema do nosso papo de hoje, tá? Para quem está apenas me ouvindo, eu sou o Edu Agni, eu sou um homem branco, estou usando barba, um óculos azul, tô de touquinha na cabeça, tá frio aqui, um fone de ouvido grande, tô com uma blusa preta e sentado numa cadeira preta. Atrás de mim tem um painel preto com algumas placas e post-its coloridos, tá? E para a gente abordar o tema de hoje, arquitetura da informação, eu tenho um convidado muito mais que especial, que vai tornar essa noite mais especial ainda para a gente falar desse assunto tão relevante, que às vezes eu acho que vem sendo um pouquinho esquecido nos dias de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria chamar aqui para o palco o Luiz Agner. Olá, Agner, como Olá, vai? tudo bom? Tudo bem? Boa Valeu. noite. Prazer estar aqui conversando com você, Edu, Luana, todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou um cara, para quem não está me vendo, eu sou um cara branco, um homem branco, tenho a barba branca e o cabelo mais escuro, castanho mais escuro, estou com uma camisa preta, atrás de mim tem um pôster do Roy Lichtenstein. Eu sou Agner, sou designer, professor e pesquisador de UX, de AI e de outras coisas lá. Legal. E o Agner também é autor desse livro que está na minha mão aqui, Ergo Design e Arquitetura da Informação, trabalhando com usuário. A minha edição aqui já é mais antiga. Você lançou uma quarta edição mais nova, né? Acho que... Lancei a quarta edição, essa aqui. Saiu pela editora Senac Rio. Massa. Mantive o mesmo título, Ergo Uhum. Design e Arquitetura de Informação, trabalhando com o usuário. Legal. Foi um dos primeiros livros que eu li na minha carreira, assim. Acho que foi o seu livro, foi o Não Me Faça Pensar, foi o livro do Memória também, né? O Design para a Internet, da Experiência Perfeita. Acho que foram os primeiros livros que eu li, assim. E acho que foi a primeira leitura sobre arquitetura de informação que eu li. E arquitetura de informação é um tema que hoje eu costumo dizer que ele está meio esquecido por algum punhado de profissionais, né? Principalmente a galera que está entrando, a gente não vê mais tantas literaturas ou tantos eventos ou tantas discussões em cima do tema. E para a gente começar esse nosso papo, então, já que talvez para muitas pessoas seja um assunto novo, eu queria que você desse uma resumida para a gente. O que é a arquitetura de informação? Edu, a arquitetura... Tá dando um ecozinho aí, é isso mesmo? Tô ouvindo. Tá pouquinho. Pouquinho, né? A arquitetura de informação, para mim, especificamente, não se resume a um cargo, a uma descrição ou a um rótulo num cartão de visitas, né? Para mim, que sou professor e pesquisador de UX, de arquitetura de informação, a arquitetura de informação é um problema de pesquisa, é assim que eu vejo a arquitetura de informação. Algo que é objeto da pesquisa acadêmica e científica, tá? Não é uma mera frase ou um mero rótulo para se colocar num cartão de visitas. A arquitetura de informação, e aí eu vou recorrer aqui a esse livrinho aí que você mencionou. Aqui tem uma definição, uma das múltiplas definições da arquitetura de informação, né? Ela é uma prática
que se ocupa do projeto de espaços informacionais e de seus aspectos sociais, culturais e tecnológicos. É um campo interdisciplinar, uma área que vai integrar várias visões, né? Vários campos do conhecimento. E tem várias outras, né? Várias outras visões sobre o que é a arquitetura de informação. Uma vez eu escrevi um artigo junto com o professor Renzi, professor Adriano Renzi, meio que compilando, né, as diversas visões e a reformulação da questão da arquitetura de informação na atualidade, na contemporaneidade, né? E a gente compilou algumas definições aí da arquitetura de informação. Depois eu posso até passar esse artigo, ele foi apresentado no Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. Então, tem várias visões de diversos autores sobre o que é a arquitetura de informação. Hoje em dia, a arquitetura de informação está mais caracterizada como sendo um projeto da estrutura de espaços, paisagens digitais, e hoje em dia está se olhando muito para a ideia de construir ecossistemas de informação, sempre visando objetivando a meta de usabilidade, encontrabilidade da informação e principalmente a compreensibilidade da informação para o usuário. Então, eu acho que a arquitetura de informação tem muito essa questão de decidir como é que as diferentes partes, né, as diferentes peças de algo vão se conectar entre si, vão ser arrumadas, né? Vão ser organizadas para que esse algo, seja o que for, se torne compreensível para as pessoas. Tem vários autores como o Klein, que eles dão uma visão da arquitetura de informação como sendo uma forma de você estruturar e trabalhar em cima de ontologia, de taxonomia e de coreografia. Sendo aí a ontologia regras e padrões que vão organizar e governar o significado daquilo que a gente trabalha. Basicamente, os termos, os rótulos, os nomes, né? Aquilo que a gente vai trabalhar e faz parte do trabalho do arquiteto de informação, descobrir, definir e articular essas regras e esses padrões. Isso é a ontologia. A taxonomia seria focalizada em sistemas, estruturas e a relação existente entre esses sistemas, estruturas, rótulos e categorias. E a coreografia viria a ser, então, habilitar um projeto de habilitação de tipos específicos de movimentos. Isso seria uma visão um pouco mais atual, né, do que seria a arquitetura de informação. E os clássicos, né, os clássicos autores que fizeram o famoso livro do Urso Polar, que está na 4ª edição também, atualmente, e incorporaram um terceiro autor, né, é o Rosenfeld, o Morville e o Arango, que veio agora para reforçar, né, o time da arquitetura de informação. Eles ressaltam que a informação está cada vez mais abundante, né, devido à ubiquidade dos meios de informação, já que está surgindo todo tipo de dispositivo
vinculado e conectado aí com a internet das coisas, smartphones, tablets, monitores de atividade física, relógios inteligentes, óculos de realidade virtual e aumentada, todo tipo de objeto e de utensílio conectado à internet para todo tipo de atividade rotineira ou diária, né, das pessoas, nas residências, nos nossos escritórios, nos nossos espaços urbanos, tá? Então, isso vai configurar novas formas de o ser humano interagir com a informação. Então, eles colocam aí a importância de uma abordagem de arquitetura de informação cada vez mais interdisciplinar e cada vez mais holística, no sentido de contribuir para estruturar essa informação. Eles estão olhando sempre para grandes volumes de informação, eles estão olhando sempre para a questão de você superar o information overload, né, a sobrecarga de informação, e tornar fácil que cada item seja não só encontrado, como compreendido. Então, eles estão transcendendo aí, transcendendo, olhando a arquitetura de informação de uma forma independente do contexto do canal ou do dispositivo específico, tá? Levando em consideração que a gente está num processo cada vez mais de fusão, vamos dizer assim, dos nossos espaços físicos com os espaços digitais. Então, essa é só uma para a gente ter bater um papo assim, é só uma visão geral de alguns conceitos que estão sendo abordados atualmente sobre a arquitetura de informação. Vem também a ideia da arquitetura de informação pervasiva, né, que foi apresentado em 2011 por Resmini e Rosati, quando eles criaram o Manifesto da Arquitetura de Informação Pervasiva, né, quando eles estão identificando aí o uso cada vez mais intensivo de dispositivos conectados à internet, né, aí vem o exemplo da internet das coisas, que já está caminhando aí, talvez, até eu fiz uma pesquisa agora há poucos minutos, algo assim em torno de 20 bilhões, da categoria dos bilhões, né, de dispositivos conectados à internet para monitorar todo tipo de atividade diária. Então, e a informação e os dados sendo trocados, a informação está pervasando esses dispositivos. Daí que Resmini e Rosati criaram esse enfoque da informação pervasiva e da arquitetura de informação pervasiva. Maravilha, já conseguimos uma bela aula. Acho que a live já valeu. A live já valeu essa aula inicial aqui. Se alguém tinha dúvida sobre o que era, se alguém tinha dúvida do que era arquitetura de informação, acho que já ficou claro, né? Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. Com certeza. Mas você tocou. Você perguntou o conceito, né? O que é arquitetura de informação. Não, perfeito. Mas isso tudo está no artigo que eu escrevi, junto com o Renzi, que foi apresentado no Congresso Pesquisa e Desenvolvimento em Design. E depois eu vou colocar o linkzinho, vou te dar o link, aí você pode divulgar, as pessoas podem baixar se quiserem, tá? Ah, maravilha, maravilha. Você tocou num ponto que para mim é bem interessante, né? Que é a questão da ubiquidade, a questão dos dispositivos.
porque você também citou aí na sua explanação a questão da arquitetura intervir nos grandes volumes de informação. E quando a gente está na era do mobile, quando a gente está na era desses dispositivos móveis que não se tratam só de tela pequena, mas sim de mobilidade, de você acessar informação a qualquer momento, em qualquer lugar, e querendo ou não, muitas vezes, através desses dispositivos, a gente não acessa grandes volumes de informação, né? Ao mesmo tempo, tem esse outro lado que você falou, né, da construção de ecossistemas. Então, não necessariamente você vai ter um grande volume de informação em um dispositivo, mas aquele dispositivo, ele é parte de um ecossistema onde você tem uma informação distribuída ali de uma maneira mais complexa, né? Então, como que fica a aplicação da arquitetura de informação nesse modelo? A gente tem que olhar para o ecossistema completo para estruturar isso, ou a gente olha individualmente para o que vai ser distribuído através daquele dispositivo, daquele relógio, daquele celular? Cara, quem trabalhou isso foi o Resmini e o Rossati, né? Eles trabalharam a ideia da arquitetura de informação dentro desse ecossistema. E eles sugerem que a arquitetura de informação tenha uma consistência dentro desse ecossistema. Eles veem para a arquitetura de informação como algo que é descolado de dispositivos específicos. Legal. Então, eles trabalharam a ideia deles, né, que foi o manifesto da arquitetura de informação pervasiva, justamente olhando para essa questão, a questão da construção desse ecossistema, né, que vai se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais entrelaçado, e na minha visão, nós estamos apenas nos estágios iniciais, né, da construção desses ecossistemas. Então, eles veem que a arquitetura de informação ele não vai nunca se restringir ao web, né? Passou por uma fase, a arquitetura de informação, que era o web design, mas eles estão olhando para esse ambiente, né? Esse projeto que vai ajudar a definir e a organizar essa arquitetura de uma forma, essa informação de uma forma tal que vai partir do pressuposto que as narrativas hoje são transmídia. E eles até fazem uma alusão, uma referência ao trabalho do autor Henry Jenkins, que o Jenkins foi um dos primeiros a apontar esse novo tipo de narrativa, que é a narrativa transmídia, tá? Então, eles estão vendo isso, eles estão vendo que a informação, a arquitetura de informação, cada vez mais é a arquitetura de um ecossistema, eles estão vendo que, como o Jenkins falou, os usuários estão cada vez mais produzindo conteúdo, alterando, remediando, né, os conteúdos, né, com seus links, comentários, críticas, etc, etc. Então, os usuários, eles não são mais somente consumidores, vamos dizer assim, entre aspas, de informação, eles são também prosumers, né? E eles estão vendo outras questões que estão permeando, né, o nosso contexto atual. O que é estático torna-se cada vez mais dinâmico, né? A informação ela está sempre em construção, graças ao papel ativo, né, desses novos intermediários, que são os prosumers, né? Então, para você estruturar a informação, você tem que levar isso em consideração, necessariamente. O que é dinâmico torna-se cada vez mais híbrido, tá? A informação, devido aos diferentes tipos de atores e diferentes tipos de mídia, a informação está mesclando cada vez mais
formatos, domínios, gêneros diferentes, mídias diferentes, tá? Os ambientes estão ficando cada vez mais diversificados. O que antes era horizontal está ficando cada vez mais. O que antes era vertical está ficando cada vez mais horizontal, né? A horizontalidade prevalece. A experiência cada vez mais importante, né? Olhar para a experiência do usuário é cada vez mais importante. E essas experiências todas estão se tornando cada vez mais cross-mídia, né? Ou transmídia. Né? Então, isso é bastante relevante no momento em que está se criando essa complexa ecologia informacional, que é composta pelos aparatos, né, invisíveis e pelas tecnologias ubíquas, tá? Que aí vem a ideia da internet das coisas. Beleza? Maravilha. Não, sensacional. Eu acho que faz todo sentido isso, a gente não olhar pro container da coisa, né? A gente, ainda mais em se falando de transmídia, você tem uma informação e ela tem a liquidez dela, ela vai tomar uma forma diferente, independente da onde tivemos dando saída para ela, o dispositivo, ou seja lá o que for, ou que seja web, ou que não seja web, mas é a mesma informação que vai ganhando novos formatos, né? A estrutura, ela tem que olhar para o transmídia com certeza, né? Uhum. E já tem gente aqui pedindo... E principalmente levando a ideia do transmídia como algo que vai pervasar diversos dispositivos, né, e diversas mídias, né, como propôs o Jenkins. Sim. Agora o pessoal já tá perguntando? A Juliana já está pedindo artigo aqui, ó, se dá para ter acesso ao artigo. Sim, com certeza. Eu vou te dar, Edu, depois o link do artigo, ou o próprio artigo, se você preferir. Aí você, acho que é melhor o link, né? Aí você coloca nas tuas redes sociais. Sim, Agora, sim. é importante levar em consideração, Edu, que a arquitetura de informação, ela passou por algumas fases, né? Diferentes, né? Ela foi promulgada a princípio na década de 1970 no laboratório Park da Xerox, acho que foi aí, se não me engano, que foi cunhado pela primeira vez, talvez, o termo. Foi na década de 60, na década de 70, por aí, e na década de 70, no final da década de 70, a gente teve a fase da arquitetura de informação como design de informação, logo nos seus primórdios, quando ela foi definida pelo Richard Saul Wurman como aquela proposta de tornar aquilo que é complexo, claro para o observador, para o usuário. Quem colocou isso foi o Richard Wurman. Então, a arquitetura de informação passou por essa fase inicial, que era o design de informação. Que ela estava focada aí na clareza e na compreensibilidade e na organização da informação. Então, foi a primeira fase. O primeiro cara que definiu o que era arquitetura de informação foi o Wurman. Teve uma segunda fase, talvez lá pela década de 90, quando já estava meio esquecido, quando o Wurman já estava se tornando meio esquecido, né? Chegou dois caras, que foi o Rosenfeld e o Morville, depois veio o Arango, e pegaram todos os conceitos do Wurman e aplicaram ao web, que estava começando em meados da década de 90. Então, eles definiram a arquitetura de informação como uma disciplina voltada para o design estrutural de paisagens digitais,
através da síntese dos sistemas de organização, rotulação, navegação e busca. Depois vieram os que eu já mencionei, que foram o Resmini e o Rosati, que definiram a arquitetura de informação como ecossistema. Foi a terceira fase da arquitetura de informação, né? Quando eles vão levar em consideração a narrativa transmídia e a informação transmídia e esse uso intenso de diversos dispositivos conectados à internet das coisas, né? Então eles colocam que cada artefato olhado, né, visualizado pela arquitetura de informação é, na verdade, um elemento de um ecossistema bem maior, com links múltiplos e com diversos relacionamentos entre si. E a arquitetura de informação, atualmente, ela já está, de certa forma, entrando numa nova fase. Isso é o meu ver pessoal, tá? Eu tenho a impressão que está entrando na quarta fase, que é a arquitetura de informação como aprendizado de máquina. A construção de modo automatizado e hiperpersonalizado de taxonomias e de sistemas de rotulação que vão olhar cada usuário individualmente, e isso vai acontecer gerado por algoritmos de aprendizado de máquina, que é o caso como acontece, por exemplo, nos canais de streaming, né, de conteúdo de streaming, como Netflix, Spotify, Prime e diversos outros, né? Disney e tal. Então você tem esses algoritmos de inteligência artificial que estão produzindo uma arquitetura de informação automatizada para o usuário final. Atualmente eu estou bastante interessado nessa abordagem da arquitetura de informação, como as categorias, como os agrupamentos, como a estrutura de informação é produzida pelo machine learning. Essa é uma das minhas preocupações atuais, tá? No que tange à arquitetura de informação. Legal. É até interessante ouvir sobre essas fases, né? Porque a gente vê que foi mais ou menos ali no período que você citou, né? Do lançamento do livro do Urso Polar, acho que foi em 98, mais ou menos, a primeira edição, que a arquitetura de informação começou a virar também um cargo, né? Você até já explicou para a gente que para você e para mim também a arquitetura de informação não é um cargo, mas ali, depois do lançamento do Urso Polar, que eles trouxeram esses conceitos da arquitetura de informação para a web, virou uma espécie de cargo. Então, nós tínhamos vagas para arquitetura de informação, tínhamos equipes de arquitetura de informação. Eu conheci várias pessoas que atuavam com arquitetura de informação e equipes em várias grandes empresas e portais aqui no Brasil. E eu vi que ali no final dos anos 2000, início dos anos de 2010 ali, isso começou a se desfazer, né? A gente não via mais cargos, a gente não via mais equipes, né? O próprio EBAI, né, o Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação, acho que a última edição foi em 2011, eu falo que depois daí a gente não viu mais cargos para isso. Ao que você atribui você não ter mais uma pessoa ou uma equipe responsável pela arquitetura de informação? Você atribui a essas fases da arquitetura de informação realmente? Passou a fase dela ter uma única pessoa responsável, isso se distribuiu? Ao que você atribui essa dissolução dos cargos, né?
Cara, eu já, conforme eu te falei, para mim a arquitetura de informação, essa noção da arquitetura de informação como um rótulo que você vai botar num cartão de visita, isso particularmente não me interessa. Me interessa a arquitetura de informação enquanto algo que vai ser abordado utilizando-se o método científico como um problema de pesquisa científico em toda a sua complexidade, um problema interdisciplinar, como é realmente a arquitetura de informação, inclusive com seus impactos na sociedade, né? Eu fico até, de certa forma, eu fico até um pouco feliz, tá? Entre aspas, de saber que o termo arquitetura de informação está sendo esquecido pelo mercado. Eu acho isso, no fundo, é bom, porque, na verdade, quando algo é extremamente absorvido por todos, né? Quando algo cai na boca do povo, vamos dizer assim, se ele for muito propagado, ele acaba caindo no senso comum e, de alguma forma, aquele conceito ele acaba sofrendo um processo de reducionismo, né? Ou ele acaba sendo distorcido. Um exemplo disso é o termo usabilidade. Quando eu comecei a estudar usabilidade, no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, quando eu produzi minha pesquisa de mestrado, ninguém sabia o que era usabilidade. Nem eu sabia. A gente estava ali desbravando, né? Abrindo aquela mata a facão. Atualmente eu vejo que o termo usabilidade está assim, se você vai no Maracanã no dia de Fla-Flu e pergunta para a galera lá, para a torcida do Flamengo, você já ouviu falar em usabilidade? Todo mundo vai dizer que já ouviu falar. Aí você pergunta o que é então usabilidade? E as respostas vão ser as mais estapafúrdias possíveis, né? Sim. Vai ser uma grande distorção e um grande reducionismo do que é usabilidade. Ninguém vai citar usabilidade dentro da definição, por exemplo, da norma ISO, né, que é uma norma, um padrão internacional que define a usabilidade como sendo uma medida da eficácia, da eficiência, da satisfação do usuário na interação com uma interface de software, né? Uma medida da qualidade de um determinado software. Não. Ninguém sabe. O conceito foi absorvido, ele foi muito propagado, caiu na boca do povo e sofreu esse reducionismo. Eu temo, e aí eu devolvo até a pergunta para você, seu comentário, eu temo que o termo UX, User Experience, esteja passando hoje pelo mesmo processo. O que você acha disso? Com certeza que tá. E, inclusive, o próprio Don Norman, né? Uma das pessoas que não sei se eu posso dizer que ele inventou o termo, mas que pelo menos disseminou e popularizou ele próprio, junto com o Nielsen, falam, né? Que parece que hoje ninguém entende mais o que é UX de fato, né? Qual que é a ideia da tal da experiência do usuário, porque isso vai se perdendo mesmo nessa avalanche de informação, né? Inclusive eu falo que o Urban nunca teve tão atual, né? Porque a gente vive cada vez mais uma ansiedade de informação. Essa coisa da gente sempre achar que está perdendo uma informação e a gente acaba, na ânsia de querer consumir toda a informação, a gente acaba caindo na superficialidade, né? E isso que você falou é perfeito, sim. Você já colocou a arquitetura da informação como método científico. E eu falo que eu acho que um dos grandes problemas profissionais hoje são justamente as pessoas não se aprofundarem no método científico, né? Cair nessa superficialidade, cair nessas definições rasas do que é
seja arquitetura de informação, seja usabilidade, ou seja o design da experiência mesmo, mas a gente acaba caindo numa superficialidade e não se aprofundando no método, né? E isso acaba sendo muito problemático, né? Pessoal, a gente está transmitindo esse papo aqui para o LinkedIn, para o YouTube, para o Facebook, né? E eu vou pedindo aí para vocês irem deixando algumas perguntas. Eu estou vendo aqui muito mais elogios, né? Larissa está falando aqui que usou bastante o livro A Tese do Agner nas referências do TCC dela em biblioteconomia. Muito bom. Acho que a área de biblioteconomia dentro das graduações, eu acho que é o que mais se aproxima da arquitetura de informação. Aliás, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a arquitetura de informação, ela é uma área extremamente interdisciplinar, né? É uma área interdisciplinar. E ela, como área interdisciplinar, como campo de pesquisa interdisciplinar, ela vai absorver contribuições de diversos outros campos, de diversas outras áreas do conhecimento. Eu costumo falar que o arquiteto de informação, ele é um cara que, mais do que um cara diletante, ele precisa se tornar um polímata. Ele tem que se aprofundar realmente em algumas áreas, em diversas áreas. Então, a arquitetura de informação, ela vai trazer contribuições do design, da ciência da computação, da TI, da ergonomia, né, que é a interação homem-máquina, né, fatores humanos, que se transformou depois se especializou, vamos dizer assim, na interação humano-computador, do jornalismo, da publicidade, do marketing, da biblioteconomia, da administração, ou seja, a arquitetura de informação bebe em todas essas fontes, tá? É realmente uma visão interdisciplinar, a arquitetura de informação. Eu fico feliz que a gente tenha uma bibliotecária aqui nos ouvindo. A ciência da informação, inclusive, é algo que é uma das bases da arquitetura de informação e uma das bases da biblioteconomia também. Boa. A Juliana falou alguma coisa. Aqui, ela falou que tá... Opa, peraí. Aqui, esse aqui. Tá começando no setor de e-commerce, no segmento de saúde, como estudar melhor a arquitetura de informação dentro dessa área. Queria entender melhor como organizar, quais categorias são necessárias ou não. Dentro da área de saúde, né? Eu acho que, na verdade, você tem que aplicar o método científico, né? Você vai ter que aplicar card sorting, você vai ter que aplicar teste de usabilidade, você vai ter que aplicar, de alguma forma, observações etnográficas, entrevistas. O importante aí é você estar bem definido, né, para você qual é o seu problema de pesquisa, né? E qual é o seu público, qual é o seu público-alvo, quem são os seus usuários, né? Então, assim, os usuários você pode ter diversas categorias ou subgrupos de usuários, mas você tem que saber para quem que você está falando, quem vai utilizar, na real, o seu produto, tá? E não necessariamente essa pessoa vai ter o mesmo perfil cognitivo ou o mesmo perfil de uso ou o mesmo perfil de interação, perfil ergonômico, que os decisores dentro da sua empresa. Isso é importante levar em consideração, né? Nem sempre o IPO, né? Não sei se fala IPO ou HIPO,
é o Highest Income Profession of the Organization, né? Quer dizer o quê? Teu chefe, é o diretor, é o cara que assina o teu cheque no final do mês, ou o presidente. Esses caras nem sempre têm, eu não sei no teu caso específico, mas esses caras nem sempre têm o perfil cognitivo, o perfil de interação e até mesmo o perfil como consumidor do usuário final. Então, é necessário realizar uma pesquisa. Talvez o primeiro passo seria você definir para você, de uma forma forte e bem estruturada, bem definida, quem são os seus usuários, qual é o perfil desse usuário. Não só o perfil sob o ponto de vista do marketing, mas o perfil sob o ponto de vista da ergonomia, da interação, o perfil cognitivo. Ótimo. Para te alegrar um pouco, tem mais um bibliotecário aqui, o Marcos dizendo: eu também sou bibliotecário pós-graduado em gestão de bibliotecas escolares e migrando para a arquitetura de formação. Uhum. Muito bom. A própria Juliana também já está perguntando aqui se tem algum meio de contato com você, para trocar material de estudo, algum e-mail, quer deixar algum contato com o pessoal? Juliana, tem o meu e-mail, que é do Gmail, luisagner@gmail.com. Tem o meu blog, que é www.agner.com.br. E tem o Instagram, @agner. Boa. O banner, o e-mail é esse aqui, então, luisagner@gmail.com. E também Sim. não é difícil de achar no LinkedIn, né? Não é difícil de Não, achar no LinkedIn Instagram. não. Luiz Agner, acho difícil a gente encontrar outro, tá, gente? Então vocês acham Não é difícil. facilmente. Eu vou te dizer por que que não é difícil. Eu tenho colocado alguns dos meus trabalhos numa rede social de pesquisadores chamado Academia. Não sei se você conhece. Sim. Academia. Tem um que é ResearchGates, tem outro que é a Academia. Aí, de vez em quando, eles me mandam assim: o teu trabalho foi citado por fulano, Beltrano. Aí, outro dia me mandaram assim: você tem 300 citações de artigos por aí, até mais. Aí eu fui lá em cada um para verificar. Aí tem vários homônimos de Luiz Agner pelo mundo afora. Então, assim, não sou o único, né? Mesmo aqui no Brasil, não sou o único. Mas talvez como designer seja o único. Ou seja, se Assim, você colocar no Google Luiz Agner Design, vai aparecer, no mínimo, vai aparecer o meu blog. para quem é da área de design, se jogar no LinkedIn, provavelmente Também. vai aparecer você, porque tem a rede de conexões ali. Assim como eu não sou o único Edu Agni, tem um violonista chamado Eduardo Agni também, mas eu acho difícil de vocês acharem no LinkedIn. É mais fácil me achar. Tem um comentário aqui do Guilherme puxando sobre aquele seu comentário sobre a sua impressão de que a gente está num quarto momento da arquitetura. Você falou dos Sim. algoritmos, né? O Guilherme está falando, isso é incrível demais. Você olhar, por exemplo, o Google Fotos tem um sistema de organização único criado pelo reconhecimento facial. Como que a gente vai começar a lidar com isso agora? Porque a gente não está falando mais só de textual, a gente está falando de identificar imagens, de identificação de vozes, né? A gente tem aí como interface de voz também entrando nesse bolo, né? Como que vai ser lidar com isso, assim? Bom, vou primeiro começar pelo comentário, né, do Hugo, né? Não, desculpa, do Guilherme. Agora que eu vi. Eu tenho a impressão que hoje os algoritmos de aprendizado de máquina, eles
estão ocupando de forma automatizada um espaço muito importante, que é o espaço que vinha a ser o principal objetivo a ser resolvido pela arquitetura de informação, segundo definiu lá atrás o Richard Saul Wurman, que é a questão de ajudar as pessoas a superarem realmente esse grande information overload, essa grande profusão, né, essa sobrecarga de informação que a gente está vendo. Porque se a gente for ver em termos históricos, a informação produzida pelo homem tem crescido em volume numa curva exponencial e hoje nós estamos assim nesse ponto da curva em que ela vai apontar para o infinito e não há a menor pista, a menor sugestão aí de que essa situação vai mudar. Então a gente tem uma questão concreta aí de overload de informação, overdose de informação, e até então a arquitetura de informação tradicional era o que lidava com isso. Mas hoje a gente tem a arquitetura de informação que é de alguma forma aí trabalhada ou produzida pelos algoritmos de aprendizagem de máquina, que vão também nesse ponto, em nos ajudar a superar o overload, nos ajudar na encontrabilidade. Você vê, por exemplo, eu, Renzi e a Bárbara Ness, que fizemos algumas pesquisas nesses últimos meses, abordando justamente como ocorre essa arquitetura de informação suportada pelo aprendizado de máquina. A gente vê assim, num sistema de streaming de conteúdo como a Netflix, a gente tem assim, por baixo no seu catálogo, 47 mil episódios, mais uns 5 mil, uns 50 mil programas, o que é um volume de informação enorme, né? Como é que isso vai ser estruturado? A própria Netflix já fez pesquisas e já descobriu o seguinte: se isso não tiver nenhum apoio de um sistema de recomendação, um sistema de machine learning, o usuário vai entrar, vai vai navegar hierarquicamente, que seja, vai procurar o seu conteúdo da forma tradicional, da forma hierárquica, ou seja lá como for, e em pouco tempo ele vai perder o interesse, ele vai se sentir cansado, né? Ele vai se sentir e tá tocando aqui o meu interfone. Pera só um minutinho. Vocês aguentam aí? Alô? Tudo bem aí? Minutinho só. Eu estava mutado. É interessante isso que o Wagner já voltou. Gente, Já o que voltamos. aconteceu? Eu fui falar, mas eu estava mutado, então acabou que eu não falei nada. Tá. Vocês desculpam que eu estava começando a tocar o meu interfone aqui, senão ele ia ficar tocando indefinidamente e não ia parar. Mas, então, onde eu estava? Pois é, a Netflix descobriu isso, que o usuário ia desistir de navegar hierarquicamente e fazer uma busca de seu conteúdo. Se você for olhar a Spotify tem um catálogo de por volta de 50 milhões de músicas, tá? Músicas, podcasts, etc. É um catálogo
também monstruoso. Então, os sistemas de recomendação de conteúdo são fundamentais para dar encontrabilidade dos itens de conteúdo para o usuário, tá? E fazem parte do modelo de negócio dessas plataformas streaming. E vem aí justamente para ocupar esse espaço que antes era uma responsabilidade da arquitetura de informação tradicional, Uhum. né? Tem um grande. E olha só, esses sistemas de recomendação estão em tudo. Eu falei Netflix, Spotify, mas tá na Amazon, tá no Facebook, tá no LinkedIn, tá no Twitter, TripAdvisor, Google News, está em tudo, né? Absolutamente tudo, né? E esses sistemas de recomendação têm seus problemas específicos no que tange à interação com o usuário. Um dos problemas que são mais apontados é a questão da falta de transparência, tá? Mas aí eu vou deixar você falar, que você quer me perguntar algo. Ah, não, eu ia perguntar dentro disso que você está falando, porque uma das grandes discussões que a gente tem em cima desses algoritmos é o quanto eles acabam colocando as pessoas dentro de bolhas de informação, né? Sim. Porque, querendo ou não, o algoritmo, ele vai, sei lá, no Netflix, ele vai pegando referência de coisas que eu já assisti e através disso ele vai definindo qual que é o meu perfil, qual que é o meu gosto, quais são talvez as possíveis séries e filmes que eu quero assistir, mas ao mesmo tempo ele me coloca nessa bolha. E se eu quero conhecer coisas novas e se eu quero pegar opiniões diferentes, a gente vê isso acontecendo no Instagram, no Facebook, em todas as redes, né? O quanto que essa mecanização da arquitetura da informação não vai prejudicar, na verdade, a ampliação dos horizontes das pessoas, né? Eu imagino, foi bom você ter tocado nesse assunto, né? Como é que se avalia um sistema de recomendação? Tem algumas formas de se avaliar, né? Esses sistemas de recomendação. Uma das formas é você olhar para as metas dos sistemas de recomendação. As metas de qualquer sistema de recomendação têm a ver com a relevância, ou seja, ele vai te apresentar, te sugerir itens que sejam relevantes para você especificamente, né? A novidade, ele vai te apresentar itens novos, não itens que você já viu. A chamada serendipidade, né? Ou seja, ele tem que te causar surpresas, né? E a diversidade, ele tem que te apresentar um bom sistema de recomendação, te apresenta um conteúdo diverso e não simplesmente mais do mesmo, que é o que acaba formando essas bolhas e colocando as pessoas cegas, né, para visões diferentes, e presas, né, nesses filtros bolha. Então, isso é muito relevante o que você está colocando, por isso. Esses sistemas de recomendação, eles têm problemas graves, né, no que diz respeito a essa interação com o usuário. E existe algumas diretrizes para que os sistemas de recomendação desenvolvam uma experiência satisfatória para o usuário e que não caiam nesses problemas, né? Uma das coisas aí tem várias diretrizes de UX, né, de UX e arquitetura de informação, que atualmente se leva em consideração para avaliar essa interação humana, que eu chamo de interação humano-algoritmo, né? Que é como as pessoas, né, os usuários vão interagir e se aquela lista de opções que os sistemas apresentam são ou não relevantes para cada usuário. Então, uma das coisas principais que se discute
atualmente, internacionalmente, quanto a esses sistemas de recomendação é a transparência. O usuário, aí voltando um pouquinho aí para as ideias clássicas da UX, né, até colocadas pelo Nielsen, o usuário ele tem uma grande dificuldade de construir um modelo mental correto de como aquele sistema de recomendação trabalha e por conseguinte, tem uma dificuldade grande de interagir e modificar os resultados daquele sistema de recomendação, até mesmo para furar essa bolha a que você se referiu. Tá? Então, assim, os sistemas de recomendação eles têm que ter transparência, que é chamado também de explicabilidade, ou seja, eles precisam mostrar de uma forma clara e explicável para o usuário como eles trabalham, que tipo de rastreamento eles fazem da interação do usuário e como isso é processado e quais são os critérios para entregar a informação personalizada para cada usuário. Ele precisa ter também controles fáceis. O que quer dizer isso? O usuário vai interagir com esses sistemas de recomendação com o objetivo de melhorar a arquitetura de informação, melhorar as suas listas de conteúdo sugerido. Então, ele precisa ter formas fáceis e mais acessíveis de interagir com o sistema de recomendação, interagir com o aprendizado de máquina para alterar o resultado do aprendizado de máquina. Isso até diz respeito a uma heurística clássica do Nielsen, né, de usabilidade, que é o controle e a liberdade do usuário. Né? Se você for ver lá, entre as 10 heurísticas de Nielsen, tem essa. Então, isso se aplica também ao aprendizado de máquina, ao machine learning. Né? Mostrar de uma maneira transparente quais os dados que extrai da interação do usuário. Né? Extrai o quê do usuário? Extrai o clique, extrai o play, extrai o joinha ou não joinha, extrai se o usuário assistiu aquele programa até o fim, né? O tempo de consumo do conteúdo, qual é essa fonte, quais são as fontes de dados, né? E até mesmo eles precisam melhorar no tempo de resposta, porque muitas vezes o usuário interage com, por exemplo, abre a Netflix e dá um dislike num determinado filme lá, ou determinada série, que foi apresentada como recomendação para ele. Mas essa aqui eu não quero assistir de jeito nenhum. Não me interessa. Aí dá um dislike, né? Só que o algoritmo só vai dar uma resposta, até pelo enorme volume de dados que tem que processar para isso, ele só vai dar uma resposta a essa interação do usuário, talvez uma semana, 2 semanas depois. Então, também diminuir esse tempo de resposta do algoritmo, né? Então, existe uma série de ideias e diretrizes sobre como esses algoritmos podem ser construídos, né? Então, assim, os profissionais de UX e os arquitetos de informação também, obviamente, eles precisam ser chamados a dar a sua contribuição no sentido de criar pelo menos as diretrizes de como deve ser a interação dessas inteligências artificiais com o ser humano, tá? No sentido de passar o controle para o ser humano, que é algo que não acontece hoje em dia, né? Os algoritmos são obscuros, né?
Os algoritmos são secretos. O ser humano não entende o que está acontecendo, né? Sim. Então, e voltando à tua pergunta, que é a questão dos filtros bolha, né? Da apresentação sempre de mais do mesmo, e vai criando aquele conjunto de usuários que ficam presos dentro de uma bolha de informação. Esse é uma questão, um problema, né, muito interessante, que acho que todos nós que trabalhamos ou pesquisamos, ou de alguma forma somos interessados nessa área, a gente precisa dar a nossa contribuição para que esses algoritmos tenham uma interação que leve as questões ligadas ao usuário no centro do desenvolvimento. Até porque hoje nós vivemos uma questão cada vez mais, né, nesses tempos de pandemia, foi muito premente, e acho que também daqui para frente, de alguma forma, vai continuar sendo relevante, que é a questão das fake news, né? A questão da desinformação, né? Porque os algoritmos, eles, de alguma forma, eles contribuem para colocar determinados grupos de usuários dentro de determinadas visões e impedem o usuário de olhar que existem outras formas daquela mesma questão ser abordada, né? E muitas vezes coloca o usuário dentro de uma bolha muito grave, que é a bolha da desinformação. Então, eu até costumo dizer que hoje em dia você tem não só uma questão, um problema de pesquisa que é a arquitetura de informação, mas você tem talvez um problema maior ainda, que é a arquitetura da desinformação, né? Como Sim. é que a gente vai fazer para, de alguma forma, resolver essa questão, né? Resolver esse problema da desinformação. Mas vai lá. Perfeito, perfeito. Gente, mal percebi, já passou 1 hora de papo, né? Quando o papo tá bom, ele vai fluindo demais. E fazia tempo que eu não tinha uma boa aula, para falar a verdade. E o Agner nos proporcionou essa aula hoje. Eu queria muito agradecer, Agner, sua presença, o Eu seu que te conteúdo agradeço. compartilhado, que eu acho que foi muito rico para a gente, para mim, para todo mundo que está assistindo. Queria também agradecer a presença de todo mundo que nos acompanhou aí no YouTube, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. E queria desejar boa noite. Queria abrir para você, Agner, se despedir também do pessoal, deixar um recadinho final. É isso. Se alguém quiser, pode entrar em contato comigo. Meu blog eu já falei, www.agner.com.br. E o e-mail, luisagner@gmail.com, e no Instagram, @agner. Quem tiver alguma questão específica de biblioteconomia, museologia, ciência da informação ou algoritmos, podem, ou a visão da arquitetura de informação, né, sobre os algoritmos, pode entrar em contato direto comigo. Gostaria de agradecer, super agradecer, primeiro a Luana, que está aqui, né, gesticulando. Não estou entendendo nada do que você está falando, Luana. Espero que tenha alguma coisa, espero não ter te deixado também meio nervosa aí, ou atrapalhada com a gesticulação. Edu, e super agradecer a você pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, e também te parabenizar pelo teu trabalho na Merco, né, nos cursos que você dá. E acho que agora você vai entrar com um curso, né, também, de arquitetura de informação.
Sim, sim. A gente tem um curso também na Merg de Arquitetura, temos turma, inclusive, no final desse mês, dia 31, tem uma turma. Fiquem ligados aí, busquem lá no site da Mergo, quem tiver com interesse. E é isso, galera. Muito obrigado, boa noite. De novo aqui o livro do Wagner, Ergodesign e Boa Arquitetura de noite. Informação. Não, mas Procurem aí nas mudou a livrarias. capa. Mudou. O meu é velho, mas tem a edição É, novinha ali, ó. Procurem o que está na mão é. do Wagner. E esse livro ele está completamente reestruturado, tem diversos conteúdos novos. Na verdade, ele é um conteúdo mais sobre o X do que sobre arquitetura de informação. Maravilha. A editora que quis manter o mesmo título por questões mercadológicas. Sim, legal. Preciso adquirir essa nova edição. Boa, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos.